Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com a Marília Garcia, que escreveu o livro Câmera Lenta. Bom, normalmente quando eu converso com autores aqui no canal, eles são autores de prosa. É a primeira vez que eu converso com uma autora de poesia e aí eu costumo perguntar para eles uma sinopse do livro, pedir uma sinopse porque eu acho que o autor revela bastante da própria obra quando fala sobre ela. Nesse caso não tem como eu te pedir uma sinopse, mas se alguém te perguntasse sobre o que é esse livro que você está lendo aí, Câmera Lenta, o que você falaria? O Câmera Lenta, ele, ao contrário de outros livros que eu fiz, ele é um livro que funciona como uma antologia de poemas, né? Então são vários poemas, não tem aquela ideia de livro, né? Do início ao fim, que você trabalha ou com um poema longo, né? Ou com todos os poemas em torno do mesmo assunto. Então, o Câmera Lenta, ele são vários poemas, né? E que não tem muito essa unidade que você vê de cara, né? Mas no fundo dele você vai vendo passando assim algo ligado ao cinema, e muitos poemas, na verdade, eu escrevi me baseando em filmes que eu vi, embora os filmes não estejam citados, né, textualmente. Tem muitas cenas que eu recorto de vários filmes, então tem cenas que aparecem em um poema aqui, e aí adiante você passa muitas páginas e aí tem uma outra cena que aparece, que remete àquela primeira cena. Então tem em muitos momentos essa espécie de flerte assim, com o cinema, né? Talvez rapidamente assim, seja isso. Muito bom. Então eu vou usar os seus próprios poemas, alguns versos que me fizeram pensar para te fazer algumas perguntas. Esse aqui é o Estereofonia. Nunca falei tão sério, disse, e olhei para cima. Seu rosto no meio das gotas, o guarda-chuva preto como uma moldura redonda e você parado, cantando, virado pro vidro do carro sem ouvir mais nada. Só a voz, cantando no meio da chuva e o eco no vidro do carro. Então, muitos dos seus poemas, eles podem ser chamados de poemas narrativos, porque eles trazem episódios ou situações enredadas que seriam facilmente transportadas a uma forma prosaica. Eu cheguei até a sentir a aproximação da autoficção em alguns poemas, que é uma coisa inédita para mim. Você se coloca bastante como primeira pessoa em alguns deles e cita, né, eventos a que você compareceu. E apesar desse potencial diálogo que existe dos seus poemas com a prosa, você escolheu a poesia como campo. Como se deu essa preferência? Como você soube que a sua forma literária seria a poesia e não a prosa? Eu sempre gostei muito, li muito poesia e acho que essa presença da narrativa, né, e das pequenas histórias no poema, elas funcionam diferente na poesia do que na prosa, né? Eu acho que se eu fosse trabalhar com prosa, eu teria que realmente desenvolver um argumento, uma narrativa que, enfim, vai ter as características da narrativa, né? Na poesia, o que eu faço é tentar trazer alguns elementos da prosa, mas na forma do poema, com os cortes, com a possibilidade de trabalhar com histórias que são fragmentadas, entrecortadas e que também dialogam com outras áreas, né? O cinema, eu estava comentando, então, não sei quando foi que eu decidi, mas para mim sempre partiu muito mais a escrita sempre me veio muito mais com um trabalho em cima do verso e do corte, de falas, né? A sonoridade também. E de pedaços de versos que eu vou captando, né? Ouvindo na rua, ou ouvindo num filme, né? E anotando e trabalhando de um modo diferente, assim, do que na prosa. Isso, funciona muito bem. Acho que é um diferencial bem grande dessa poesia. Obrigada. Agora, aqui na página 86. Então, aqui no poema que faz parte do epílogo, tem uma parte que diz o seguinte:
Seria possível deslocar o texto de modo a produzir outro sentido para as coisas? De um jeito ou de outro, eu estava tentando explicar e justificar o que estava fazendo. Senti um desconforto duplo, um pouco pelo texto, um pouco pela expectativa que temos do que é um poema. Afinal, do que falamos quando falamos de poesia? Continuando um pouco a bater na tecla do prosaísmo da sua poesia, eu gostaria de apontar mais uma particularidade dela, dos seus poemas, que é o foco naquilo que você já chamou em outras entrevistas de infraordinário, mais do que no extraordinário. Isso também afastaria um pouco a sua poesia daquilo que a gente estuda como sendo a poesia tradicional, que costumava trabalhar com assuntos heróicos, homéricos, né? Ou com temas grandiosos, universais. A gente sabe que a poesia contemporânea já se distanciou bastante dessas formulações clássicas do que é poesia, mas a gente também sabe que ainda existe certa resistência em aceitar a poesia que não corresponda aos ideais da rima, da métrica, dos grandes temas, sobretudo pela crítica acadêmica, mas às vezes até pelo leitor comum. Diante disso tudo, como você imagina ou como você lida mesmo com a recepção dos seus poemas, que em tantos pontos se deslocam da expectativa, daquilo que seria a expectativa? Você acredita que a sua poesia agrada tanto mais o leitor habituado a ler poesia ou mais o leitor habituado a ler prosa? E você pensa em um leitor enquanto você escreve? Bom, eu acho que meu livro ele chega mais no leitor de poesia, né, do que no leitor de prosa. Eu não sei qual leitor que vai preferir ou quem que eu agrado mais, né, mas eu acho que o leitor de poesia ele já está mais direcionado aí atrás dos livros. Eu acho, enfim, existem, né, leitores de prosa que leem poesia também, mas acho que tem um público assim, né, de poesia que é bem específico e em relação a pensar num leitor, eu penso bastante, assim, eu não sei quem é esse leitor exatamente, né, até sempre me vem à cabeça um ensaio do Silviano Santiago, onde ele fala, né, onde ele lê a poesia da Ana Cristina César e diz que existe esse leitor que é anônimo, né? A gente não sabe quem é, mas ao mesmo tempo é um leitor singular, né? Então, eu não sei quem é, ele é anônimo, mas é um leitor específico que vai ler. Tanto que no Teste de Resistores, que foi o meu penúltimo livro, né? Foi um livro que eu fiz para tentar falar com esse leitor, né? Então, ele o tempo todo se direciona ao leitor, ele tenta tratar dos processos de escrita do poema como nesse epílogo que você acabou de ler. Então, essa parte que é uma parte mais metalinguística, né, sobre a escrita de poesia. Então, é um poema que fala sobre escrita. Né? Nesse poema eu estou querendo conversar com o leitor, assim, quase abrir um pouco a caixa de ferramentas e falar, olha, eu faço isso, né? Esse livro todo que você leu, né, tem essas questões embutidas, assim. Então, eu penso nesse leitor, assim, né, enquanto eu escrevo. Acho que talvez eu possa falar um pouco também, não sei se responde a uma pergunta ou se responde às suas perguntas, mas comentar uma coisa que você disse sobre esse infraordinário, né, que é a categoria do Perrec, que aparece no livro. Então, o infraordinário, ao contrário do extraordinário, que seriam os grandes acontecimentos, né, a guerra, um acidente ou alguma coisa excepcional na vida, né, o infraordinário é o mínimo, assim, né, é o que você faz sem se dar conta. Então, eu estou falando aqui mexendo a mão, né, isso faria parte do infraordinário. Você está em casa e faz coisas automáticas, né? Acorda, levanta da cama, vai tomar café da manhã. Então, todas essas pequenas coisinhas que vão compondo a vida, né, seriam o infraordinário. E eu acho que o poema ele ajuda a gente a ver esse infraordinário. Tanto quando você lê e o poema tem um aspecto prosaico, mas ali dentro do livro, deslocado, né? Ele ganha uma outra dimensão, né? Quanto durante a escrita, né? Então, se eu começo a prestar atenção nas coisas, em coisas pequenas,
aquilo pode saltar aos olhos e até virar extraordinário, dependendo, né? Uma coisa pequena pode virar algo que, enfim, você vê, nomeia, né? E aquilo vira no discurso, né? Alguma outra coisa que não está mais nessa categoria do extraordinário, que você não percebe, né? Então, acho que a poesia trabalha com isso, assim, também. Eu tento nos meus poemas trabalhar com isso também. Muito bom. Mais um trecho do epílogo que diz o seguinte: ao escrever, é possível pensar em termos geográficos. A gente constrói uma cartografia e pouco a pouco vai desenhando e descrevendo linhas, formas, curvas, montanhas, acidentes, caminhos e superfícies. A sua poesia trabalha sobretudo com a ideia de movimentação, pelo menos nesse livro. Recuperando pontes e viagens em vários poemas, e em grande parte dos poemas desse livro, o movimento que se dá é um movimento de deslocamento, de passagem do lugar comum a uma espécie de não lugar, eu senti, um espaço de mediação. E a cartografia que é construída aqui mostra que esse lugar comum seria como um espaço físico mesmo. É muito imagético, muito palpável. Até mesmo o título do livro, que é a câmera lenta, é um modo de enxergar os detalhes do caminho, talvez o infraordinário que você estava falando, que podem passar despercebidos na velocidade normal e que a gente percebe pela leitura do livro que a nossa velocidade normal hoje já é uma velocidade bastante acelerada. Nesse processo, você analisa sua obra dentro da própria obra, como a gente estava falando, do epílogo, e eu queria te perguntar, por que essa escolha pelo intermediário? Acho que você falou um pouco disso na resposta anterior, mas se quiser... Claro. Eu acho que o livro inteiro é cheio de paragens, né? Desse intermediário, né? De tentativas de não só deslocando, mas nomeando esse deslocamento, né? Com esses vários meios de transporte ou esses lugares físicos que vão desacelerando, né? Como se fosse um programa de desaceleração que é feito em várias camadas, assim, né? Uma delas é a própria camada da linguagem, assim. Então, por exemplo, o corte do verso é uma maneira de você parar, né? Então, se a prosa ela vai infinita, né? Ela só vai para a linha de baixo porque você não tem uma página gigantesca, senão ela iria infinitamente, assim, né? E o poema não, você vai cortar ali, e aquilo é um modo de parar, interromper. Então, o próprio corte do verso, né? E além disso, tem vários outros tipos de pausa no livro, né? Ou o uso de personagens que vão entrando e falando no meio do poema, ou no meio do livro tem uma pausa mesmo, uma parte que se chama pausa, que é mais uma forma de desacelerar, né? E vários recursos que tentam conter, assim, esse fluxo, né? Sim, um pouco para tentar ver esse infraordinário ou ver as coisas de outra maneira, assim, tentar deslocar, tirar de um lugar para outro e ver se aquilo produz algum efeito, né? Ou nesse epílogo, né? Esses trechos que você leu, onde eu comento, né? O deslocamento e o próprio deslocamento na composição dos poemas, né? Então, muitos poemas eu recorto e colo, faço colagem de filmes ou de coisas que eu li, de outros livros, e então também são formas de criar. Então você desloca de um lugar para outro e quando você lê junto com outra coisa, aquilo cria uns atritos, né? Cria essas... É outra dimensão, uma outra forma de ler. Você não deveria falar tanto em se deslocar, ele disse, mas fazer. Em seguida, cortei a maior parte das ocorrências da palavra deslocamento. Mas a pergunta dele estava feita. O que era, de fato, deslocar na linguagem? Será que eu estava deslocando
ou só falando em deslocar? Será que eu estava paralisada, como no dia da hélice, só repetindo sem parar a necessidade de deslocar? Para mim, esse epílogo é um tipo de poema ensaístico, como eu falei, em que você questiona o seu fazer poético e acaba, querendo ou não, questionando todo o gênero da poesia, porque você está ali dentro, né? Nesse percurso, e na verdade no seu livro como um todo, vem à tona situações, palavras, objetos e dinâmicas que são recorrentes aqui dentro. A tecnologia, as pontes, as hélices, os ruídos, as máquinas. Por que você acha que essas constantes surgem como constantes? E como lidar literariamente com as nossas obsessões sem correr o risco de esgotá-las? Então, um dos motivos para ter esse deslocamento, né, de imagens e situações que aparecem ao longo do livro inteiro, né? Então, por exemplo, no começo do livro tem um helicóptero que você ouve ali passando, e aí depois tem vários helicópteros que vão voltando em outros poemas, né? Até o poema do fim, que aí fala de hélice, que não é exatamente do helicóptero, porque no helicóptero é rotor, né? Mas tem as hélices do avião, né? Que seriam meio primas, assim, que tem o ruído também. Então, um dos motivos, além de ser, né, uma espécie de obsessão, como você nomeou, é um pouco também para criar esse fundo, essa unidade, assim, né, entre os poemas, e esse fundo, assim, que como não é um projeto de livro no sentido, né, de ser um único poema longo ou um único tema, né, são vários temas que vão se tocando em alguns pontos, né, então um dos motivos era esse, assim, tentar ir criando esses toques, né, entre as obsessões ou entre as imagens que eu tinha, né, os filmes e ao mesmo tempo a costura de memórias. Então, um dos motivos era um pouco esse. E como fazer para não esgotar, eu não sei, eu acho que porque você não esgota, não fica uma coisa repetitiva, assim, tem sempre um outro modo de olhar. Realmente, existe uma unidade no livro por conta dessas aparições, só que não de um modo cansativo, que fala, de novo tá aparecendo isso. Não, é de um modo muito singular. Por isso que eu te perguntei, nesse sentido, de como que você faz pra... Eu acho que também tem várias pequenas histórias que chamam a atenção, assim, ou que você para e tenta entender, mas ela não está totalmente exposta, né? Assim, ela tem uma opacidade que você não consegue entender totalmente, né? Você não lê aquilo e entende totalmente. Então, são uns recursos assim, né? Às vezes tem uma cena de um filme, você citou aquela cena em que os dois passam a 1 centímetro de distância, é uma cena de um filme e, na verdade, a própria descrição é de um filme, do Wong Kar-wai, aquele chinês, né? Então é isso, é uma única cena pequena e como tem várias situações com 2 personagens no livro, né? Essa é mais uma situação, né? E você vai pegando essas várias situações com vários personagens, né? E a gente não sabe se são os mesmos. Exatamente. Então eu acho que também deixar no ar um pouco, assim, tem uma coisa interessante um livro que eu li bastante, que é o Galáxias, do Haroldo de Campos. E aí ele fala que o livro despertava um certo comportamento detetivesco no leitor, né? Porque você lê, ele trabalha também com pequenas historinhas, mas que não estão totalmente nomeadas, assim, né? São mini narrativas abortadas enfim, é um pouco isso, eu acho, que tem aqui. Aí talvez por isso, né, você, enfim, fique ali naquele fio, assim, esperando voltar a história, né? Tem um personagem que diz que você ainda vai me ver 3 vezes antes do fim do livro, né? A princípio, você acha que é. E aí tem momentos em que ele aparece e você fala, será que é aquele primeiro ou não?
Então eu acho que é um modo assim de... Obrigada. Agora eu vou pedir então para você ler um poema pra gente, Tá ótimo. para as pessoas conseguirem conhecer um pouco mais dessa poesia. Antes do encontro. Procurar uma escada de madeira dando para o abismo é uma ação que só pode acontecer nessa língua, em uma cidade cortada por um rio que fique no meio dos dois, quando um precisa ir embora para sempre. Mas um dia ela chega com a pergunta: o que vem à sua cabeça quando digo a palavra amor? Um dia desce no meio do dia e vê. E um dia vê a peça lilás sobre a quina da mesa quando volta. Ele diz saltar, saltar para fora, e atravessa na esquina procurando a escada. Depois diz que quer saltar para fora dessa canção. Mas um dia vem com a pergunta: o que vem à sua cabeça quando digo a palavra amor? E ela responde que amor, em japonês, se diz ai. E de repente um branco, as linhas se tornam cada vez mais quebradiças. Um banco parado no meio da cena, um quadrado iluminado, e a frase mais longa que ele me disse nos últimos 6 meses. O que significa um cachecol vermelho pinicando sozinho? Uma abelha pensa, mas o cachecol pinicando, voando como uma abelha, talvez um inseto estridente, incidente para ouvir quando ele chegar e vir. Aqui o telefone vibra na bolsa e um parêntese para dizer que não sabe onde está, mas é longe. Não sabe onde está, mas é frio. Não sabe onde está, mas é quase. Ao ouvir a voz, parece de verdade. Então ele levanta e me diz algo sobre o fim, ou sobre o sim, e toca na tela uma imagem do filme. Bom, então, muito obrigada, Marília. O livro da Marília é finalista do Prêmio Jabuti e semifinalista do Prêmio Oceanos. Foi publicado pela Companhia das Letras e eu te agradeço muito por ter aceitado gravar comigo, porque foi um dos melhores livros de poesia que eu li, assim, dos últimos tempos, que ficou, assim, bastante na minha cabeça. Eu fiz várias marcações. Obrigada. Gostei demais mesmo, então, muito obrigada. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.